Olá, bem-vindo ao Conexão Futura. Ter os direitos assegurados em menos tempo e gastando pouco. Isso é possível por meio da mediação de conflitos, um instrumento da justiça reconhecido por lei, mas ainda pouco utilizado pela população. Em geral, as pessoas preferem recorrer à justiça para resolver situações envolvendo o direito de família, questões de vizinhança e desavenças entre sócios ou ainda demandas trabalhistas. Mas estes são só alguns casos em que a mediação é viável. E para falar sobre esse assunto, eu recebo no estúdio o Eduardo Bacal, que é advogado e membro da Comissão de Mediação de Conflitos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo. Olá, muito prazer. A nossa Constituição Federal prevê uma democracia participativa. Você diria que a mediação se encaixa nessa ideia? Ela, de alguma maneira, dá empoderamento à população para resolver os próprios conflitos? Sem dúvida, Lili. Hoje, o cenário que a gente tem no nosso país é de uma alta litigiosidade, né? O cidadão comum, o cidadão médio, ele recorre sobretudo ao Poder Judiciário para preservar os seus direitos, né? E isso vem acarretando um alto congestionamento do Poder Judiciário, né? Fala-se em números de ações judiciais que passam de 100 milhões de processos em todo o país, com uma taxa de congestionamento de 70%, a taxa de congestionamento que mede o número de ações que entram e saem do Poder Judiciário todo ano. Então, esses números são números muito expressivos, e que têm levado a população a buscar outros meios para proteger os seus direitos, outros meios de solução de conflitos. A mediação ainda vem sendo pouco utilizada, mas já está, desde 2015, há 2 instrumentos legais novos, que passaram a prever a mediação no ordenamento jurídico, que a mediação antes não existia, embora já fosse utilizada na prática, e isso agora ganhou força a mediação. Ela, inclusive, já é utilizada em outros países. Estados Unidos, por exemplo, utiliza muito esse recurso. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem exemplos nos Estados Unidos, em países da Europa também que usam a mediação. E hoje, quer dizer, então é uma ferramenta que pode ser extremamente útil para o cidadão comum, o cidadão médio, solucionar os seus conflitos. Agora, Eduardo, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de situação, de criminal a trabalhista? Na verdade, não, Helena. Você tem determinados conflitos, que podem ser solucionados de forma mais eficiente pela mediação. Então, a mediação ela se aplica, sobretudo, para relações chamadas relações continuadas no tempo. Então, relações no âmbito da família, questões sucessórias, brigas entre sócios, brigas entre empresas que são parceiras, sócios também, no âmbito da própria empresa, relação de empregado com empregador, são tipos de relação em que existe algum vínculo entre as partes, e aí a mediação ela age de forma mais eficiente para preservar esse vínculo. Então é muito importante, isso é uma ferramenta crucial, diria, para os advogados, para, de acordo com o tipo de conflito, poder indicar a melhor forma de solucionar, de preservar o direito do seu cliente. Então, dependendo do caso, você vai indicar, pode indicar uma arbitragem, pode indicar uma negociação, às vezes a ação judicial, infelizmente, vai ser o melhor caminho, vai ser necessário, e também a mediação, dependendo do tipo de conflito que o cliente trouxer. E eu ia perguntar a você, existem 2 tipos de mediação, a judicial e a extrajudicial. Sim. Pode detalhar para a gente a diferença? Claro, sem dúvida. A mediação extrajudicial é aquela feita fora do Poder Judiciário. Então, aí basicamente você tem 2 linhas. Não existe um processo aberto ainda? Não existe um processo aberto, exatamente. Pode até já existir um processo, vamos lá. Então você tem a mediação extrajudicial. Você pode não ter nenhum litígio, nenhum processo judicial, e as partes resolvem submeter aquele conflito a uma mediação extrajudicial, que pode ser através de alguma câmara, por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos mais de 11 câmaras privadas, em que pode ser conduzido um procedimento de mediação, e aí cada câmara tem o seu próprio regulamento de mediação, prevendo quais são as regras, os custos, e tem também o seu corpo de mediadores. E aí
vão ser selecionados ali pelo menos 2 mediadores para conduzir o procedimento de mediação. E respondendo a sua pergunta, a mediação extrajudicial também pode ser feita no curso de uma ação judicial, né, que as partes resolvem, né, a qualquer momento elas podem celebrar um acordo e elas podem dizer, então a gente remete esse conflito aqui a uma mediação extrajudicial para solucionar através de alguma Câmara ou através da mediação ad hoc, que chama, que é mediação independente, que pode ser feito através de um mediador pessoa física ou podem ser 2 mediadores, a comediação. E a comediação ela pode ser muito útil em casos que envolvam mais de uma área de conhecimento, por exemplo. Então, na área de família, né, como não é indispensável que o mediador tenha formação jurídica, pode-se recorrer, por exemplo, a um psicólogo, né, que pode ajudar naquele trabalho de mediação. Então, não é necessariamente o profissional da área de direito que faz uma mediação. Exatamente. Basta os requisitos para ser mediador, né? Você tem que ter 2 anos de formado e tem que fazer um curso de capacitação em mediação. E é importante ter sensibilidade para atuar nessa área, né? Porque você falou de questões trabalhistas, de questões relativas a direito de família, por exemplo. Tem muito sentimento envolvido, tem muita mágoa. E muitas vezes um ressentimento desse, o orgulho impera e aí a gente acaba gerando um processo desnecessário. Então, tendo alguém sensível, né, e fora, enfim, daquela situação, consegue conduzir melhor. Sem dúvida. Aí, nessas situações, né, a complementação, né, de formações, né, dos mediadores pode ser útil. Só é importante não confundir, né, a mediação com o trabalho de um psicólogo, né, de um terapeuta, porque a mediação envolve conflitos e são pessoas que estão envolvidas em conflitos jurídicos, né, e que impõem, né, isso tem que ter então é um trabalho mais objetivo, né? O trabalho do mediador é de identificar quais são as causas daquele conflito, basicamente, as causas objetivas, que são aquelas causas que aparecem, né, que são transparentes, e as causas subjetivas, que são aquelas causas, né, que o mediador, fazendo perguntas, né, e através do exercício da técnica da escutativa, né, ele consegue perceber, né, quais são os motivos que levaram, né, as partes para aquele conflito, além daquelas que não foram explicitamente reveladas. Agora, Eduardo, qual é a qualidade desse acordo, né? O que vocês percebem? São acordos que realmente são duradouros, são definitivos? Isso é um outro aspecto fundamental da mediação, que é justamente possibilitar que as partes cheguem a acordos mais consistentes. Porque na mediação, a mediação ela envolve o maior protagonismo das próprias partes envolvidas no conflito. Então, é sempre recomendável, sim, que elas estejam acompanhadas de advogados, né, que vão poder orientá-las, vão poder analisar quais são as consequências jurídicas de um acordo, apontar alternativas ao seu cliente, mas a participação da parte, o empoderamento da parte para solucionar o seu conflito é muito importante. Tem liberdade para falar, Tem liberdade para falar. Muitas vezes no processo judicial não tem, o Exatamente. Juiz chega e determina. Exato. Então, essa é uma grande vantagem da mediação, que esse envolvimento maior das partes. À medida que as partes participam maior da construção daquele consenso, né, a chance do acordo satisfazer, né, as partes daquele conflito, de ser um acordo mais estável, mais duradouro, que dure a longo prazo, é muito maior. Né? É maior, é melhor e desafoga a justiça, né? Exatamente. Podemos dizer. Exatamente. Isso é um fator. Você costuma atender as pessoas, enfim, dar sugestões, dar algum tipo de orientação? Quer deixar algum caminho de contato aí com o nosso público? Claro, sem dúvida. Para quem tiver alguma dúvida, eu posso deixar o meu e-mail. Sim, né? Qual é? Meu e-mail é ebacal@co.adv.br. Então, fico à disposição para quaisquer dúvidas que os nossos espectadores tenham. Tá bom, agradeço a sua participação no Conexão Futura, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Na próxima entrada do programa, nós vamos falar sobre os diferentes usos da comida como fator de desenvolvimento social em grandes cidades e também nas zonas rurais. Você não pode perder essa discussão. A gente volta já.